pessoal, eu sou a Carol Costa e vocês estão no programa Momento Zen aqui na Fiuk do Bra, e também ele é transmitido no meu canal Cartas da Carol ou Carol Costa Oficial. Hoje eu estou de cabelo solto, eu tenho pele clara, estou sem óculos, eu tenho olhos claros, eu estou usando um pingente de coração azul e estou com uma blusa rosa. A nossa reflexão de hoje se chama Amigo do Inimigo não é o seu amigo. Quem senta à mesa ouve o que mal dizem de você e não te defende, esse tipo de pessoa não merece sua presença, como muito menos saber de sua vida, pois será um informante de quem quer te ver na lama. O tempo te mostra que o pior tipo de pessoa é aquela que finge querer o seu melhor, mas na verdade diz a todos tudo a seu respeito apenas para se sentir superior. Mas na verdade, quem faz isso é baixo o suficiente para não ter nada a perder. A vida vai te obrigar a aprender a não confiar com tanta facilidade a quem na primeira oportunidade te prejudicaria. Sem pensar duas vezes, pode perguntar como identificar esse tipo de pessoa que está ao seu lado. Quem fala mal dos outros a você será o próximo assunto. E o pior é a pessoa fingir que te quer bem, mas só abre a boca para te diminuir e fazer com que desista dos seus sonhos. Cuidado com o Judas que permite estar sentado à sua mesa, pois será a primeira pessoa que, além de te trair, com certeza vai querer tomar para si tudo que você conquistou. Então saiba diferenciar quem merece conhecer de verdade e quem deve saber o básico, porque no fim das contas, quem for de verdade vai estar com você nos dias bons e nos outros ruins, e nenhum deles vai te julgar. Pelo contrário, vai te mostrar alternativas de superar suas limitações. Quem te julga esquece de olhar para o próprio umbigo. Então, o que a gente tem que prestar atenção? A gente tem que entender que muitas vezes as pessoas se aproximam de nós para saber o que a gente está fazendo, qual é o nosso movimento. Não por querer o nosso bem ou por querer nos conhecer de verdade. Na verdade, as pessoas querem saber com que tipo de pessoas elas estão lidando. Se é uma pessoa manipulável, se é uma pessoa que tem mais fraquezas, que você pode estar usando. Mas quem faz isso são pessoas que não têm nada a perder, que carregam em seu coração muita maldade, desprezo, por si mesmo e até mesmo pelo mundo. Mas como eu vou identificar? As atitudes. Olhe a pessoa como realmente ela é. Observe mais as ações do que as palavras. Porque a partir do momento que você tem essa característica de perceber, enxergar aquilo que realmente está acontecendo, você consegue se blindar e você começa a perceber que sua vida é muito importante. É como se você parasse de se doar demais a quem não faz a mesma coisa. A gente sabe que cada um dá aquilo que tem, aquilo de bom ou aquilo de ruim. Então o que a gente tem que fazer? Se a pessoa ela veio para te diminuir, para querer que você se anule, que faça todas as vontades dela, estamos lidando com um narcisista que quer sempre ter o ego inflado, aquelas coisas. Mas quando você precisa, você é dramático, você é mimado, você é isso, você é aquilo, você sempre é apontado como algo menor do que deveria. E aí você se coloca nesse lugar. Mas eu sempre digo, né? Não somos uma árvore.
nós podemos sair de situações e nos afastar de pessoas quando a gente percebe que ali não é nosso lugar. Certo dia, eu comentei que era muito confortável transitar entre os grupos, mas com o tempo a gente percebe que dependendo do lugar aonde a gente se coloca, a gente é colocado no mesmo saco. É como se a gente tivesse a mesma característica, mas de fato não é isso. É que você gostaria de estar ali naquele meio, viver novas experiências, mas do jeito que você é. E as pessoas, com o tempo, elas veem que você não se encaixa e te forçam a realmente se encaixar naquele meio. E a gente não tem que se sujeitar a estar num lugar onde nossas qualidades são motivo de chacota, que as nossas virtudes são desvalorizadas. A gente vê muitos vídeos, né, que dizem o quê? Por exemplo, teve um artista plástico que ele estava vendendo os seus quadros numa calçada a preço irrisório, né? E ninguém sabia quem ele era de fato. E quando algumas pessoas chegaram ali e compraram sua obra, ainda pechincharam porque estavam achando muito caro. E ele, na verdade, é um homem muito famoso, e ele, quando colocou a obra dele na exposição que ele ia fazer, de fato, cada obra desse senhor valia em torno de R$1.000 a R$2.000, a mais barata. E na rua ele estava vendendo, vamos colocar assim, a 2 dígitos, né? Uma coisa bem simbólica, para ver como era valorizado. Outro exemplo de comportamento foi um grande violinista tocar no metrô. E ninguém deu atenção a ele porque ninguém o reconheceu. Mas naquela mesma noite, ele tinha um concerto, né? Ele ia tocar. As pessoas pagaram uma fortuna para estarem ali. E o que isso quer dizer? Quer dizer que depende muito no local que você se encontra, porque as pessoas dão valor no lugar certo, no lugar errado você não vale nada. É aquele ditado: não dê pérolas aos porcos, porque os porcos vão tratar como porcaria, porque eles não sabem o valor daquela pérola, né? Daquela coisa tão boa. Por isso é importante a gente ver aonde a gente se coloca. Por que a gente se sujeita a coisas que não fazem sentido? Por que a gente acredita que a gente não merece ter uma vida boa, ter uma boa saúde, ter bons amigos, usufruir do que há de bom nessa vida? Por quê? Porque a gente acredita que sempre a grama do vizinho é melhor. Por que a gente não cuida da nossa? Será que é tão ruim assim a gente olhar pra gente, querer que a nossa vida dê uma deslanchada, que a gente tenha uma estabilidade financeira, emocional e também cuidar do nosso espiritual, mas sem pisar em ninguém? E quando a gente faz isso, vem as críticas, falando: você só olha pra você, você não tem tempo pra ninguém. Na verdade, a gente tem tempo. A gente tem tempo quando a gente realmente se importa com alguém. Mas não é falando assim: nossa, como você tá sumido. Você continua no mesmo lugar. A pessoa que ela se acostumou a que você sempre fosse atrás e você recebe aquela mensagem: ah, mas quando você me mandar mensagem, eu estarei sempre disponível para você. Cadê a reciprocidade? Cadê a via de mão dupla? As pessoas esquecem que todos os relacionamentos interpessoais necessitam dessa troca de experiências, compartilhamentos de vivências, de coisas muito que a gente precisa.
E quando a gente se toca, né, daquele estalo, que a gente precisa, sim, de ter pessoas que se importam conosco, mas a gente só vê desprezo, ou seja, um tanto faz, a gente entende que não adianta ser um tanto faz na vida das pessoas, porque o tanto faz, você estando ali ou não, tanto faz. Quer dizer que você não faz a diferença, você é apenas suportado naquele lugar porque algo você acaba dando ao outro. E quando a gente dá demais, o outro se acha no direito de cobrar cada vez mais. E a gente não recebe mais nada em troca. Além do que, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? E a gente tem que entender que cada um tem um lugar na vida. Por exemplo, dentro de uma relação existe o casal, existe o homem e a mulher. Isso eu tô falando no relacionamento hétero. Mas no homoafetivo sempre vai ter um que é o provedor, tá, gente? Então, cada um se enquadre na sua relação, tudo, tá? É só para dar um exemplo. É que existe a reciprocidade nas relações afetivas. Um é aquele que é o provedor, que faz tudo, que, como se diz, dá segurança, né, para o seu cônjuge. E o outro faz a engrenagem girar. Mas como que isso funciona? A própria Bíblia diz que a partir do momento que a gente se une em matrimônio, independente da sua opção sexual, né, e como você se vê, eu gostaria que você entendesse assim. A partir que você une duas pessoas, elas têm que se tornar uma só. No sentido de que elas devem construir um caminho junto, né? Uma história convergente. Não cada um fala assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, ninguém cede. A vida não é feita para ser assim. A gente tem que ceder um pouquinho hoje, amanhã o outro cede. E aí as relações vão indo. Carol, mas minha relação não é assim. Senta, conversa, vê o que dá para ser feito, o que dá para ser modificado, melhorado. Como eu disse, nós não somos uma árvore. Nós somos seres pensantes, podemos nos mudar a qualquer momento, podemos recalcular a rota a qualquer momento, desde que a gente entenda que faz sentido e que algumas atitudes que a gente tomou até então não fazem mais sentido. Para complementar um pouquinho a nossa primeira reflexão, a segunda chama "E o que fica?". O tempo passa a todo vapor e de repente, quando percebe, a infância já se foi, a adolescência voou e a vida adulta enfim chegou, e com ela as responsabilidades por suas próprias escolhas. O engraçado da vida é que ela é uma escola e te coloca à prova em todos os momentos. Você, querendo ou não, a gente é colocado à prova todos os dias. Muitas vezes, por você dizer sim aos outros, você diz vários nãos a você mesmo. E o tempo te mostra que esses não ditos a você fizeram com que se deixasse sempre para depois. E quando começa a dizer sim ao que realmente almeja, cessa a liberdade que as pessoas impõem em cima de você. Ou seja, você começa a impor limites. Pessoas que não gostam de limites são as primeiras que, saem de perto de você. Porque elas entenderam que não são mais capazes de te manipular e fazer tudo aquilo que elas quiserem ao seu bel prazer e ficam bravas com você. Você percebe que estar presente na vida dos outros e ser realmente notado e querido ali não é da forma que você imaginava, afinal você se esforçava demais para estar ali. Num belo dia se resolve silenciar para sentir quem você realmente é na vida daquele que você tanto quis honrar.
Os dias passam como os meses também e o silêncio ainda continua. E se você não se fizer presente novamente, descobre que a sua ausência não foi notada. Então enxerga, enfim, que sua presença nunca foi desejada. E aí, o que fica? Bom, fica a experiência que nem todos que você considera te consideram da mesma forma. E que a maioria das coisas que se sujeitou até então, de certa forma, foi em vão, pois queriam a sua utilidade e a capacidade de te fazer realizar a vontade deles. Não importa quanto tempo passe e a roda da vida gire, ninguém calçará os seus sapatos e saberá o que sentiu. Então, tome cuidado com quem você permite sentar em sua mesa para não se tornar o jantar ou a sobremesa daqueles que torcem para sua ruína. Aí você fala assim, mas por quê? As pessoas, elas vão testando as outras até que ponto o outro está disposto a fazer as minhas vontades sem questionar. E às vezes você pensa assim, eu posso fazer, isso não vai me fazer mal, não vai me fazer falta. Mas chega num momento que as pessoas esquecem que você também é de carne, que você também precisa de atenção e que você também quer fazer parte. Por exemplo, não sei se algum de vocês passou por essa situação, mas é uma situação que particularmente eu não gosto, que é assim, te chamam para ir num lugar, mas às vezes as pessoas não te chamam porque querem você lá. Elas te chamam porque você tem um carro, você tem uma moto, você tem uma condução para levar essa pessoa lá. E quando você fala que você não está animado, que você não quer ir para lá, as pessoas falam assim, para de ser chata, para disso, para daquilo. Mas em nenhum momento pensaram no que você queria. Porque o rolê todo, vamos colocar, foi planejado contando com a sua utilidade. Apenas isso. Só com aquilo que você poderia proporcionar. E quando você não tem mais isso, pode ter certeza que não vão te chamar mais para nada. Porque aí você não tem algo a oferecer para essas pessoas. E você começa a enxergar, poxa, que amigos. Na verdade, você não tinha amigos, você tinha colegas que tinham interesse naquilo que você poderia proporcionar a eles. Então, tome muito cuidado, porque assim, quem realmente é seu amigo, ele tá no momento bom, tá ali do teu lado quando você realmente conquistou aquilo que você queria muito. E ele também vai estar do teu lado quando você precisar. Pode ser que não te ajude financeiramente, tá tudo bem. Muitas vezes a gente não precisa que a pessoa te ajude nesse sentido, mas você precisa de uma palavra. Você precisa da presença mesmo da pessoa ali, para você sentir que alguém realmente se importa e que você tem com quem contar. E eu espero de todo o coração que de alguma forma você tenha essas pessoas a quem recorrer quando você realmente precisar. E que você também tenha as mesmas pessoas que estiveram contigo no momento que você mais precisou, que estejam na sua mesa quando você estiver colhendo os louros. E que ninguém te julgue falando que você deveria fazer isso ou aquilo, mas apenas olhe para você e entenda. É o que você dá conta no momento e tá tudo bem, porque eu não posso exigir que você tenha o mesmo grau de evolução, né, em todos os sentidos, que eu tenho hoje. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua limitação e cada um tem que se curar de algo. É como dizer para uma pessoa que tem um grau de obesidade, eu tenho lugar de fala, pessoal, porque eu sou gordinha, às vezes pode não parecer, né, em algumas fotos, mas quem me vê pessoalmente sabe. Eu sou baixinha,
tenho menos de 1,70, eu peso mais de 80 quilos e é incômodo quando as pessoas olham e falam: por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Esses tempos atrás, eu vi um vídeo que fez muito sentido, que é o seguinte: uma nutricionista falando que a maior, o diagnóstico que ela já teve, assim, a percepção dela, né, como profissional da área, foi que as pessoas que têm obesidade, elas têm uma questão emocional muito grande. Então não é muito ligado apenas só ao comer, né? É um refúgio. Então eu quero que vocês respeitem o processo de cada um e não sujeitem a nenhuma pessoa que tem a aparência diferente do que a sua, que tem uma limitação que você não tem. É entender que cada um tem o seu tempo. Hoje eu digo, eu estou numa categoria diferenciada de forma temporária, mas a situação é que ninguém percebe. E por ninguém perceber, todo mundo acha que tá tudo bem. E não é assim, querer exigir do outro algo que você não compreende. Muitas pessoas que são transplantadas hoje, elas são subjugadas porque elas não querem... Muitas vezes as pessoas não querem dizer que elas são, né? Porque o próprio mercado de trabalho, não só o mercado de trabalho, mas como as pessoas em si, elas são, de certo modo, preconceituosas. Porque quando você diz que você tem uma certa limitação, elas te taxam, te excluem. E eu queria que vocês entendessem, não é porque existe uma limitação que as pessoas não podem ser tratadas como iguais. E você tem que olhar para si, porque hoje sou eu, amanhã pode ser você. Ah, você tá praguejando alguma coisa? Não, pelo contrário, só para você entender qual é a posição. Que todo mundo passa por uma certa dificuldade na vida e todo mundo, em algum momento da vida, vai precisar de um acolhimento. Então, seja a mão que acolhe e não a pessoa que julga o outro. E eu deixo hoje esse programa com essa mensagem que eu sempre digo para vocês. Seja a mudança que você espera para o mundo. Eu não posso esperar que o outro haja da forma que eu gostaria. Eu tenho que entender que cada um tem sua limitação. Mas eu não posso desfazer do outro para me sentir melhor. Eu tenho que respeitar. Respeito acima de tudo, a opinião política, religiosa, não importa, a tudo. Cada um tem o direito de manifestar aquilo que acredita, de ser que realmente consegue naquele momento. Como diz, às vezes a gente dá o nosso melhor com aquilo que a gente tem. E para o outro pode parecer nada, mas pra gente significa muita coisa. Gratidão por terem ficado até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo.